Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é o segundo vídeo do quadro Tem Como? Eu abri a caixinha de perguntas e respostas lá no Instagram e uma pergunta que eu recebi foi a seguinte: Carol, tem como eu aprender francês de forma rápida? E antes que eu te conte tudo sobre este assunto, eu queria convidar você que curte receber dicas sobre viagens, sobre morar fora, curiosidades sobre a França, sobre a língua francesa, para se inscrever aqui no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações de novidades que a gente posta por aqui. E vai lá no Instagram também, @pelomundoai, tudo junto, e siga a gente. É por lá que eu fico sabendo quais são as curiosidades e o que vocês mais querem ouvir aqui no nosso canal. Então, bora começar a falar sobre essa língua que é tão bonita e ao mesmo tempo tão temida no mundo inteiro. Eu vou falar um pouquinho como que foi a minha trajetória na língua e ao mesmo tempo ir explicando como que eu fazia para aprender, como que foi a forma que eu estudei. Bom, então vamos responder essa pergunta que é tão importante. Toda vez que eu converso com alguém sobre língua francesa, as pessoas costumam dizer assim: Carol, eu acho francês tão lindo, tão chique, charmoso, mas é tão difícil de aprender, não é? Nossa, olha língua difícil. Gente, francês é difícil sim. Não vou mentir que é uma língua bem complicada de aprender, mas eu acho que é assim como todas as outras línguas que a gente não conhece. A nossa língua materna é super fácil pra gente, mas para uma outra pessoa que fala outra língua, português também vai ser super difícil. E a gente tem que ter o costume. Por exemplo, nós brasileiros geralmente consumimos muitas coisas americanas, então a gente está acostumado a assistir muitos filmes em inglês, escutar muitas músicas em inglês. E acaba que essa vivência que a gente tem com a língua inglesa se torna o conhecimento dela mais fácil, porque a gente escuta, a gente lê e a gente vê muita coisa em inglês. Então, o ensino daquela língua se torna um pouquinho mais fácil pela vivência. O francês, a gente não tem isso. A gente não consome muitos filmes, muitas músicas, muita cultura francesa. Então, ela vai ser sim um pouco mais difícil do que o inglês, por exemplo, pra gente. Mas é uma questão de objetivo e de vivência. Então, se você tem o sonho de aprender a falar francês, já começa aí procurando os filmes em francês, séries em francês, músicas, cantores, cantoras, porque dessa forma você vai acostumando o seu ouvido para a língua. E uma coisa muito interessante, gente, é que a nossa língua português e o francês, eles têm como base o latim. Então, muitas palavras são parecidas. Às vezes a pronúncia é parecida e escreve diferente, ou às vezes escreve igual e a pronúncia é um pouco diferente. Mas existem muitas palavras que, se você que nunca estudou francês pegar um livro em francês, provavelmente você vai conseguir compreender o contexto, porque são muito parecidas as palavras, então isso facilita um pouco o estudo da língua. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória nos estudos do francês, porque eu nunca tive uma sequência, o que é muito grave. Porque o francês, gente, além de você ter que estudar muito, tem que ter uma sequência. Você não pode estudar um ano, parar, estudar outro ano e parar. E é possível sim você aprender o francês de forma rápida, mas que se você também não tiver uma continuidade nos estudos, isso pode ir por água abaixo, porque é muito fácil de esquecer. Como que eu comecei a estudar o francês? Em 2015, eu decidi que iria participar do programa Ciências Sem Fronteiras. Para quem não lembra, era um programa do governo que te dava a oportunidade de estudar fora do país, na sua área de estudos, e você podia escolher qualquer país do mundo. E na época, eu já era super apaixonada pela França, sempre fui. E aí, gente, eu decidi estudar na França. Só que eu não falava nada de francês. Eu não falava um A, não sabia falar nem bonjour, não sabia por onde começar qualquer tipo de conversa em francês. Como eu decidi que eu iria fazer esse programa, que eu ia tentar na França, eu tinha que passar numa prova de proficiência na língua. Para quem não sabe, o francês, gente, ele vai do nível A1 até o nível C2. Então, o nível A1 é o mais básico e o C2 é o mais avançado. E para passar, para ser aceito em uma universidade na época, eu precisava ter no mínimo A2. E, gente, eu não tinha nem A1, porque eu nunca tinha falado, eu não sabia mesmo falar nada. Foi aí que eu decidi fazer aulas particulares. Na época eu fazia um estágio e com a parte que sobrava do salário, eu paguei essas aulas particulares. E o que eu fiz? Como eu precisava passar nessa prova de proficiência,
eu escolhi um professor particular que fosse me dar aulas específicas para a prova. Então é óbvio que ele me apresentou o básico da língua, mas a gente fazia os exercícios de acordo com a prova que eu ia fazer. Eu fiz durante 5 meses essas aulas, fiz a prova, passei com o nível mínimo, eu passei com A2, mas foi o suficiente para ser aceita aqui na França. Logo depois que eu acabei essas aulas, eu mudei de professor, e aí eu fiz mais 3 meses de aula, só que aí eu fiz mais conversação, porque eu estava indo para a França e eu precisava aprender como que as pessoas falavam, então eu falei, vou fazer conversação, porque aí eu fico boa, né, nessa questão de conversar, escutar e falar e responder, enfim. Então, no total, antes de me mudar para a França, eu fiz 8 meses de aula. Gente, aprendi o básico, sabia conversar o básico. Mas quando eu cheguei na França, meu Deus, gente, eu não entendia absolutamente nada. E todo mundo diz isso, não é só o francês. Qualquer língua que você estuda por muitos anos e você acha que você sabe tudo, quando você chega no país onde as pessoas falam, é completamente diferente. Porque as pessoas falam rápido, as pessoas usam gírias, elas cortam palavras, como a gente faz no português. Então, quando eu cheguei em Lille, que foi a cidade que eu vim estudar, foi um choque, porque as pessoas falavam comigo e eu não entendia. Às vezes eu ia no supermercado, a pessoa que estava me atendendo no caixa falava o valor da compra e eu tinha que olhar na tela do computador, porque eu não entendia. É claro, gente, que eu sabia me comunicar, eu sabia falar com a pessoa, eu sabia pedir as coisas, mas quando as pessoas falavam comigo, nas primeiras semanas, eu não tinha reação, porque muitas das vezes eu não entendia o que elas falavam. Então, o que aconteceu para eu melhorar? A primeira coisa é porque eu já estava morando na França. Então, por mais que eu não soubesse falar super bem, tudo no dia a dia que eu fazia, eu tinha que ou escutar ou falar francês obrigatoriamente. Então, isso já vai te habituando. O escutar, gente, é muito, muito importante. E a segunda coisa é que, no programa Ciência Sem Fronteiras, todo mundo que passava com a nota mínima na língua era obrigado a fazer um curso intensivo na língua do país que escolheu. Então, passado algumas semanas que a gente tinha chegado em Lille, começamos a fazer um curso intensivo. Então, gente, eu tinha aula de 9 da manhã até 6 da tarde. Era muito puxado. A gente não podia falar português, senão a gente perdia pontos, enfim, levava bronca. E quando acabava a aula 6 da tarde, a gente voltava para nossa residência. A gente morava numa residência universitária. E a gente tinha que fazer comida, tinha que fazer as coisas de casa. Mas a gente tinha que continuar estudando, porque sempre de um dia para o outro a gente tinha para casa. Toda semana tinha apresentação de um trabalho oral, com PowerPoint e tudo mais. E a gente tinha as provas, algumas provinhas, né, alguns testes na aula, porque no final desse curso a gente tinha que fazer uma outra prova para ver se a gente atingia o nível mínimo para entrar no nível realmente superior. E o nível mínimo era o B2. Então, pensa só, eu cheguei com A2 e no final de 2 meses de curso eu tinha que ter o B2, ou seja, eu teria que saltar um nível para chegar no B2. E, gente, foi sensacional, porque ter essas aulas diariamente, escutar francês todos os dias, aos finais de semana, essa escola levava a gente em museus, levava a gente para fazer passeios, então a gente tinha palestras, a gente tinha guias, todo mundo falando em francês, foi dando uma segurança e foi ensinando. Então, assim, juro, eu acho que na primeira semana de aula, de intensivão, no final de semana eu já tava saindo sozinha, sem medo, já tava conversando melhor, já tava escutando melhor as pessoas, porque a gente vai se habituando. Então, isso é muito importante. A vivência é uma das partes mais importantes para você conseguir falar a língua mais rápido. Então, foi isso. Eu estudei durante 1 ano em Lille. Na verdade, eu fiquei 3 meses, né? Em Lille, que foi o curso de francês. Depois eu mudei para Tourcoing para fazer as aulas de artes plásticas, que era o meu curso. Fiquei 9 meses. Passou 1 ano de França, eu voltei para o Brasil. E logo quando eu voltei para o Brasil, eu voltei a estudar arquitetura e eu queria
estar de novo na minha área. Então eu comecei a procurar estágios em arquitetura, enviei currículos para vários escritórios, para várias construtoras, mas eu não tinha resposta de ninguém e ninguém me contratava, ninguém me chamava nem para entrevista. E isso eu fiquei assim uns 3 meses, e nesses 3 meses eu tava parada do francês. Eu não continuei estudando, eu dei realmente um time, não peguei um livro de francês depois que eu voltei desse intercâmbio. E aí, com o passar dos meses, eu comecei a precisar mesmo de grana, porque eu tinha uma ajuda do governo para pagar a faculdade, mas eu sempre trabalhei para pagar. E quando eu voltei do intercâmbio, eu me vi sem trabalho. E aí eu comecei a ter ideia, cara, eu fiquei 1 ano na França, eu tenho nível B2 de francês, eu posso dar aula, né? Do lado da minha casa tem um curso de línguas, que foi onde eu estudei inglês, foi onde eu estudei francês. E aí eu fui lá, na cara e na coragem, falar a minha experiência, contar que eu morei na França, que eu tinha vontade de dar aula, se seria possível, se eles estavam precisando. E eles fizeram uma mini entrevista, perguntaram algumas coisas e falaram, quando a gente precisar, a gente te liga. Passou um mês e meio e eu falei, eles não vão me ligar porque já tem muito tempo. Gente, no final de 2 meses que eu já tinha ido lá, eles me ligaram perguntando se eu ainda tinha interesse de dar aula, que eles estavam precisando sim de novos professores. E aí me chamaram para fazer uma entrevista, eu fui fazer entrevista, fiz prova de inglês e de francês. E aí passei nessas provas, passei na entrevista e fiz durante 15 ou 10 dias, um treinamento com a metodologia da escola de línguas. Então, eu aprendi a dar aulas da maneira que a escola dava, a metodologia delas. E foi, assim, um conhecimento gigantesco que eu adquiri. E aí, eu comecei a trabalhar como monitora de aulas. Então, assim, eu não tinha uma turma, eu não era professora, eu dava monitorias. Então, por exemplo, o aluno estava com dificuldade em tal matéria, eu ia lá e ajudava. Ou então, o professor não ia poder dar aula, eu substituía o professor. E eu fiquei... E aí, nesse período que eu estava dando aulas de francês, eu consegui um estágio e aí eu consegui conciliar tanto as aulas de monitoria, né, de francês e inglês com o meu estágio de arquitetura. E aí eu fiquei nisso mais ou menos uns 6, 7 meses. Daí eu comecei a fazer o meu TCC, tava muito difícil conciliar a faculdade, 2 empregos, e eu trabalhava no final de semana também. E aí acabou que eu fui saindo de um, depois eu saí de outro, para me dedicar totalmente ao projeto final do meu curso, que foi muito pesado. Quando foi final de 2018, eu estava no final do meu curso de arquitetura, e aí minha vida deu uma reviravolta e eu decidi que iria voltar para continuar meus estudos na França. Só que fazia mais de 1 ano que eu não pegava um livro de francês, que eu não estudava, e eu sabia que eu não estava mais com o nível que eu voltei, que era o B2. E aí eu precisava correr atrás do prejuízo. Eu sabia que eu ia fazer o teste de proficiência que chama TCF, pelas datas disponíveis. E aí eu comecei a estudar. O que eu fiz? Eu tinha, gente, acabado de formar, eu não estava trabalhando. Então eu me dediquei total a estudar francês. Eu estudava todos os dias. Eu começava a estudar de manhã, parava para almoçar, almoçava, ficava meia horinha descansando, voltava a estudar francês e ia até 6, 7 horas da noite, quando eu não estudava mais. Como que eu fazia? Eu tinha alguns livros de francês, então eu estudava através dos livros. E esse teste de TCF, existem várias provas disponíveis na internet, através do site TV 5 Monde. É um site que ele disponibiliza todos os testes de proficiência do TCF que já aconteceram. Então, eu fiz praticamente todos os testes. E aí, no final dessas provas, você recebe o certificado de cada etapa, como se fosse mesmo o teste. E aí, durante esse processo de estudos e ao mesmo tempo de fazer os documentos e tal, a minha mãe foi comigo pra gente traduzir alguns documentos e é muito caro, e ela vendo o valor, né? E aí a gente foi traduzir esses documentos e não é barato. E aí eu acho que minha mãe se tocou, falou assim, gente, se a Carol não passar, tudo isso aqui vai ser em vão, né? Essa tradução de documentos, todos esses gastos que a gente tá tendo. E aí ela me propôs, Carol, você não quer fazer aula particular? Eu falei assim, olha mãe, eu até gostaria de fazer, mas eu não tenho condição de pagar, por isso que eu não faço. E ela falou assim, não, eu vou pagar pra você. Mães, anjos, né? E aí minha mãe começou a pagar aula particular pra mim.
E aí foi a minha salvação mesmo. E na hora da prova, a minha melhor nota foi na parte que eu era pior, que era gramática. Então valeu super a pena. Foi um intensivo que trouxe bons resultados. E aí estou na França desde setembro. Minhas aulas são em francês. O meu dia a dia é em francês, o meu trabalho é francês. Eu falo muito inglês, falo um pouquinho de espanhol também no trabalho, mas basicamente é o francês. Então, no dia a dia, eu falo o tempo inteiro francês, eu escuto o tempo inteiro francês. É importante manter a constância nos estudos, sim. E aí, gente, eu vou mostrar pra vocês, eu vou fazer um videozinho mostrando como que foi pra eu conseguir estudar sozinha, quais foram as técnicas que eu usei e que me ajudaram muito na hora da prova, onde que eu fazia os testes das edições passadas dessa prova. Vou deixar o link aqui também para vocês acessarem, porque é muito legal você ter uma técnica. Eu, por exemplo, funciono muito escutando e escrevendo. Eu preciso sempre escrever, a minha memória é fotográfica, então eu uso muito cor, eu uso muitos códigos próprios para eu entender o que significa o quê. E isso foi uma coisa que me ajudou muito nos estudos do francês. Bom, gente, depois de contar toda essa minha trajetória na língua francesa, eu posso dizer sim que a gente consegue aprender o francês de forma rápida, mas depende do seu objetivo. Por exemplo, a primeira vez que eu estudei francês, eu estudei por 5 meses, forma super rápida, foi super rápido 5 meses, mas para um objetivo específico, que era passar na prova com o nível mínimo de A2. Então depende do que você deseja. Quando eu dava monitoria, eu costumava dar aulas específicas para as pessoas que iam viajar para a França e iam passar 15, 20 dias e queriam se virar, queriam conseguir se comunicar sem precisar ficar falando inglês, por exemplo. Então, depende tudo do seu objetivo. O francês, o básico, o mínimo, é muito simples de você aprender de forma rápida. Mas, assim como qualquer outra língua, para você virar um expert, para você conseguir se comunicar de forma leve, de forma simples, de forma natural com as pessoas, você vai precisar sim de uma constância de estudos, disponibilidade, de ter um objetivo bem traçado, começar lá do básico até chegar no avançado, passar por todas as etapas da gramática para você compreender como é que funciona e não simplesmente gravar e repetir, porque é isso que é legal da língua. Quando você entende o porquê que é daquela forma, fica muito mais simples de você levar isso para o dia a dia e falar e se expressar. Então, gente, apesar da língua francesa ter essa fama de ser muito difícil, muito complicado, qualquer pessoa que tem o sonho, a vontade de falar língua francesa é capaz. Se você tiver um objetivo bem traçado, o caminho para alcançar esse objetivo vai ser muito mais preciso, muito mais fácil e muito mais prazeroso. Se você tiver condições de pagar um professor particular para dar início a esses estudos, é sensacional, porque o professor particular, primeiro que ele vai ver quais são as suas maiores dificuldades e vai transformar isso em uma metodologia de estudos para você conseguir avançar na língua. E outra, porque eles têm toda uma metodologia do que você precisa conhecer primeiro para ir avançando aos poucos até chegar no nível mais avançado. E é isso, gente. Tentar manter uma constância nos estudos, não ficar muito tempo sem pegar um pouquinho da gramática, sem pegar um livro ou um texto para ler, ou ver um filme, escutar uma música. Sempre manter seus ouvidos acostumados com o idioma. Esses tipos de exercício fazem você ficar sempre dentro da língua e não perder os conhecimentos que você já adquiriu. Tenta sempre fazer algum exercício, tenta fazer os testes da internet também, que dá certo. Então é isso, gente. Eu tentei mostrar através da minha trajetória com a língua francesa que é possível sim aprender de forma fácil e rápido, dependendo do seu objetivo. Eu espero ter solucionado todas as dúvidas, mas se você ainda ficou com alguma dúvida, põe aqui nos comentários que eu vou fazer questão de responder todo mundo. E para você que tá aí pensando se estuda ou não francês porque acha isso, aquilo difícil, fácil, não sei, para com isso, já pega as dicas de músicas, filmes e séries que eu vou deixar aqui embaixo e já vai acostumando o seu ouvido, que eu tenho certeza que o aprendizado vai se tornar muito mais prazeroso e muito mais fácil. Então é isso. Se eu conseguir aprender francês, vocês também conseguem. Um grande beijo e até a próxima!